Pessoal, vocês perceberam que depois que a Chinatsu começou a namorar o Taiki, ela tem dado cada vez mais mini declarações para ele a cada momento e a cada atitude? Porque é isso que nós vimos em mais esse capítulo de Blue Box, o capítulo número 110, e que eu gostaria muito de comentar com vocês, porque a intimidade do casal começa a ficar cada vez mais próxima e eles começam a também se conhecer, assim como namorados de verdade, o que me deixa muito, mas muito feliz. Aliás, tivemos até mesmo um jantar super romântico. Então, se você quer conferir tudo que rolou no capítulo 110 de Blue Box, fica aqui comigo nesse vídeo até o final e vamos conferir tudinho que aconteceu. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Blue Box. Antes de mais nada, já vou agradecer a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que vão compartilhar, se inscrever e comentar aí embaixo. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse capítulo, porque para muitos pode ter parecido muito simples, muito bobinho, mas eu acredito que teve algumas particularidades acerca da Chinatsu e também do Taiki que foram muito importantes, não só como casal, mas como também para eles individualmente falando. E isso, claro, eu vou abordar tudo nesse vídeo. Por isso, sem mais enrolação, vamos lá! Seguinte pessoal, o Blue Box ganhou página colorida na Jump, então tivemos ali a Chinatsu desenhada, aliás, bem tracejada e tudo, a autora evoluiu muito no seu traço, mas vamos começar de fato com o capítulo, porque o Taiki chega em casa e diz que a mãe dele ligou e que avisou que eles chegariam mais tarde. Com isso, a Chinatsu diz que, eu já sabia, né, ela também me avisou e tudo mais, só que não tem problema, porque já estava tudo planejado para que eu fizesse o jantar. E aí eu fico meio pensando assim, será que a mãe do Taiki ainda não notou que eles estão namorando e tudo mais? Porque a Chinatsu fazendo o jantar para eles, tendo conversado com ela antes ou até mesmo se proposto a fazer o jantar, me parece um tanto quanto, eu acho que a mãe do Taiki deveria ter percebido, viu? De toda forma, esse é o presente de aniversário para o Taiki, mas não é só um presentinho qualquer, é simplesmente o presente que eles conversaram no outro dia sobre as suas comidas favoritas. Porque o Taiki nesse momento fica pensando que eles estão sozinhos e ela está fazendo uma comida caseira lá pra ele e tudo mais, ele vai se trocar e aí ele volta lá pra cozinha, a Chinatsu tá ali olhando no celular como que se faz um omurice, que é o prato favorito do Taiki. E nesses dois gestos da Chinatsu, a gente pode perceber mini declarações, porque não necessariamente você precisa ficar falando que gosta da pessoa, que ama a pessoa a todo momento, porque ela faz tudo através das atitudes. Na sua atitude de fazer o jantar como presente de aniversário, até mesmo tendo combinado com a mãe do Taiki, tomando essa coragem e iniciativa, mas como também escolhendo o prato que ele mais gosta de comer e que eles tinham conversado no outro dia, mostrando que ela sempre presta muita atenção nele. Então essas são as mini declarações que ela faz para o Taiki, sem precisar necessariamente ficar dizendo que gosta dele, ou então até mesmo segurando em sua mão, dando abraços e tudo mais. Particularmente eu acho isso muito legal, porque um relacionamento ele não vive só de palavras, mas como também, principalmente, de atitudes. E aí o Taiki olhando para ela, observando ela cortando bem direitinho, bem devagar e tudo mais, com bastante carinho, ele pergunta se ele não pode ajudar. E aí ela olha pra cara dele assim, tipo, você quer me ajudar e tal? Pô, no seu presente, não, isso daí não vai rolar, né? Mas aí o Taiki fala, eu quero ter uma imagem do meu jantar aqui de aniversário com a gente fazendo a comida juntos, fazendo algo juntos. E aí vai um ponto e uma mini declaração do próprio Taiki mostrando o quê? Que ele quer fazer tudo junto com ela, ele quer estar ao seu lado a cada momento. Essa parte é muito legal e também a autora ela tá usando bastante aqueles traços chibi, que são a carinha grandona e o corpinho pequeno, fofinho assim, mais pra ser de comédia, o que fica bem fofo nesse capítulo e o que deixa o capítulo mais engraçado, mais tranquilo, sabe? E te faz pensar assim, nossa, que gostoso de acompanhar esse casal. E aí ele pergunta o que ela tá fazendo, ela diz que ela tá fazendo
fazendo omurice e tal, e ele fala, poxa, mas a gente não ia sair pra comer omurice no lugar, quando a gente estivesse no encontro e tudo? E aí ela fala assim, como que a gente vai sair depois pra isso e tudo mais? Eu pensei em fazer essa comida que você tanto gosta. Então ela pensou exclusivamente no que o Taiki gostava. E percebam as pausas na fala dela quando tem os 3 pontinhos, porque ela vai falando bem aos pouquinhos, porque ali naquele momento ela está muito tímida. Então ela teve essa proatividade para mostrar pro Taiki o quanto ela gosta dele fazendo a comida ela mesma que ele tanto gosta e fazendo de uma forma perfeita, ou seja, ela tá vendo lá no celular para fazer de algum jeito com que fique muito bom. Então ela não quer correr nenhum risco de fazer algo ruim para ele. E então, embora não fique igual de um restaurante, de toda forma vai ficar muito gostoso, porque ali vai ter muito carinho. E aí o Taiki ele pega e ele começa a ajudar ela fritando ali as coisas na panela e tudo mais. Ela fala assim, nossa, você é bom nisso. E aí o Taiki fala, a destreza do pessoal de badminton, né, e tudo mais, papapá. Eles começam ali a ter uma conversa mais descontraída. E aí chega no momento que a Chinatsu tanto esperava, porque quem mais toma a atitude por enquanto nesse relacionamento é a própria Chinatsu, né? O Taiki, ele é muito mais um personagem de suporte que vai ajudando ela e ela toma as atitudes, do que necessariamente ele é o personagem que tem mais atividade, que é mais ativo, vamos dizer assim. Porque aí ia cair ali o ketchup. Nisso que ia cair o ketchup, a Chinatsu segurou, só que ela ia acabar se queimando. Ele segura na mão dela ali e depois fala assim, nossa, toma cuidado. E aí os dois se olham, ela fica mega feliz com aquilo, a gente pode perceber ali no olhar dela. Ele pede desculpa porque eles estão sozinhos, ele segurou na mão dela ali, embora tenha sido algo super simples, é algo que a Chinatsu já esperava, porque ela quer tocar ele. Então foi um momento muito legal e eu espero que ela diga isso também pro Taiki, sabe? Ela tá precisando também falar, olha, eu quero te tocar, eu quero dar um abraço em você, eu quero ficar mais próxima, porque mesmo que o Taiki ele seja a parte racional e ele venha dizer assim, nossa, não é bom a gente arriscar, cara, tenha um pouco de ousadia, faça um pouco as vontades da Chinatsu, mesmo que para você pareça algo muito arriscado, porque uma hora ou outra vai valer a pena. Bom, de toda forma, nesse momento ele acaba se desconcentrando e deixa torrar um pouquinho as coisas ali, deixa queimar um pouquinho, e aí ele fala assim, não, tá adorando, e ela fala, não, você tá deixando queimar, então pode parar aí, pode deixar que eu faça o resto e tal, e aí ele sai dali, e ele até pergunta pra ela se ele foi demitido porque ele deixou queimar, mas aí ela fala assim, não, relaxa, eu não ligo pra isso, tá tudo bem, só que você deixou queimar, deixa eu fazer o resto aqui sossegada. É aí então que ela vai terminando aquele prato, entrega pra ele, fala assim, ó, aqui ó, prontinho e tudo, e ela faz um desenho do Taiki no próprio omurice, ao invés de só fazer o rastejo assim da própria comida que a gente vê normalmente lá no Japão. A cara do Taiki, aliás, é muito engraçada porque ele olha assim, tipo, que é isso aqui? Você desenha muito mal, né? E aí ele pergunta, o que é isso? É um garoto caçando insetos com um pão de melão e tal, que também é outra comida lá do Japão, né? Aí ela fala assim, não, esse é você no badminton. E aí ele pergunta, nossa, mas eu me pareço com isso? E aí ela fala, ó, isso aqui é um quão legal você se parece. E aí ele olha ali pra comida, porque ele pensa assim, poxa, ela me chamou de legal, assim, me chamou de maneiro e tal, né? Só que ele olha pro negócio, o negócio meio mal desenhado, mas aí ele fala, não, o que conta é a intenção. E mais uma vez ela dá uma mini declaração, porque olha só o que ela fez aqui. Ela disse o quão legal ele se parece pra ela, o quão importante ele é pra ela. Então o Taiki, ao invés de ver o desenho, acho que ele devia ver um pouquinho mais o quanto ela se dedicou pra aquilo, porque a comida ficou muito gostosa, porque aí eles vão pegar ali a primeira pratada ali, eles pegam, colocam na boca e tudo, come e fala assim, nossa, tá tão gostoso, e ela fica mega feliz, dá aquele sorrisão lindo. E isso é legal mais uma vez, porque quando você faz comida para uma pessoa, é uma demonstração total de carinho que você tem com ela. Então a Chinatsu mostrou tudo isso e a comida ainda ficou deliciosa. Eu até fiquei feliz porque normalmente o clichê romântico é a menina cozinhar muito mal, ou o rapaz cozinhar muito mal, eles comerem e ser ruim a comida, mas isso não aconteceu, que foi algo que eu gostei bastante. E aí então a Chinatsu pega ali o negócio de ketchup, coloca como se fosse um microfone e começa a fazer uma entrevista com o Taiki, perguntando como ele se sente agora com 16 anos. E aí o Taiki se pergunta, isso é uma entrevista pós-jogo, alguma coisa assim, é até legal, né? Mas aí ele fala, ó, depois de celebrar o meu aniversário desse jeito, eu sinto que esse ano aqui eu quero dar o meu melhor, eu preciso dar o meu melhor. Ela pergunta
pergunta se ele tem algum objetivo e ele diz que ele quer chegar aos nacionais e que ele tem que superar ali o Yusa, o Haryu, ele tem vários obstáculos à sua frente e agora que ele tá namorando com a Chinatsu, ele não pode ficar choramingando. E aí vai mais uma parte sobre o amor correspondido, o que ele pode fazer com alguém. Na verdade, o amor correspondido, gente, ele simplesmente traz um sentimento de motivação, um sentimento que você pode ir sempre além. É como se aquela pessoa, ela funcionasse como um propulsor em você, e aí você fosse um foguete e ela fizesse você ir até a lua direto. E por que tudo isso acontece? Simplesmente porque o amor, ele nos contagia completamente. E isso faz com que o Taiki, ele tenha hoje mais confiança. Você percebe nas próprias palavras dele que agora ele fala logo de cara o seu objetivo. Antes, ele ficava pensando muito no objetivo, assim como quando ele foi escrever lá, de ir para os nacionais e tudo mais, escrever os seus objetivos na lousa, lá em capítulos passados, lá no comecinho de Blue Box. Percebam a mudança e o amadurecimento dele e o quão bem esse namoro tá fazendo para ele e para a própria Chinatsu, tanto no basquete como também na sua vida pessoal e até mesmo como capitã do time. Isso é tão legal porque o Taiki logo a seguir ele também diz: eu quero vencer mais, eu quero ganhar mais vezes. Porque até o momento ele perde muito, ele perdeu muitas vezes pro Haryu, ele perdeu pro Yusa, depois ganhou uma vez lá do Yusa, só que ele quer ganhar mais vezes, ele quer ser melhor. E é esse amor que faz com que ele consiga andar adiante. E aí então no meio dessa entrevista a Chinatsu diz que vai estar torcendo pra ele e tudo mais, e ela pergunta que tipo de senpai ele vai ser agora que ele tem 16 anos, e logo em breve na primavera vai começar um novo ano letivo, fazendo com que o Taiki agora seja o senpai do pessoal mais novo, e ele diz que ele vai ser basicamente como os seus próprios senpais ali, como o Haryu, o Matsuoka, a própria Chinatsu, que são um pouco hardcore, ou seja, são um pouco mais rígidos, eles vão pra cima e tudo, são mais ativos e tudo mais, são mais bravos, entre aspas, né, que levam as coisas muito a sério, e aí a Chinatsu fica brava mais uma vez, fica brava entre aspas, né, e ela fala assim, ó, eu acho que eu tô no seu pensamento aí, eu sou uma dessas aí que você tá se referindo, e aí ele diz, não, você com certeza é, você sabe disso, porque ela é muito atacante, olha só, ela foi lá, abraçou ele, ela foi lá e segurou nas suas mãos, e aí nesse momento eu acho que falta um pouquinho de ousadia do Taiki mostrar assim, eu também posso ser ativo. Em algum momento isso vai acontecer, mas eu acho que não chegou o momento ainda, até porque eles estão começando a namorar agora, é normal que tenha essa parte mais, vamos falar assim, mais simples, os dois tendo vergonha, e principalmente porque eles não podem revelar que eles estão namorando, pelo menos não nesse momento. E aí vai a última pergunta, e essa deixa o Taiki com a cabeça lá na lua, porque ela vai lá e pergunta, até quando você vai continuar me chamando de Chinatsu Senpai, ao invés de me chamar apenas de Chinatsu, ou seja, ela quer mais intimidade na forma com que eles tratam um ao outro. E aí o Taiki fala, mas eu não consigo, ai, deixa eu pensar aqui, eu vou tentar. E aí ele vai tentar e ele fala, Chinatsu, e aí ela fica toda coradinha, fica feliz assim, e no final ele solta, Senpai! Mano, quando eu li isso daí, cara, eu dei uma risada, eu caí com a cadeira pra trás e ela ficou tipo, parece que você ainda não conseguiu essa parte, né? Você precisa praticar mais. E isso simplesmente foi muito fofo, porque logo a seguir, olha o que ela faz. Mais uma vez ela mostra que ela é a nossa atacante. Ela pega e fala pra ele, você tem que continuar tentando e tudo mais, né, Taiki? Só que dessa vez ela não usa Taiki-kun, porque normalmente ela chamava ele com o honorífico, ou seja, trazendo um pouquinho mais de respeito pra pessoa e tudo, mesmo que chamasse pelo primeiro nome. É aí então que, chamando apenas por Taiki, ela mostra a intimidade entre os dois, porque eles são namorados, ela mesmo já disse isso pra ele, eu sou sua namorada, eu acho que você deveria me chamar de Chinatsu logo de uma vez, ao invés de apenas me chamar de Chinatsu Senpai. E aí o Taiki fica, nossa, você me chamou pelo meu nome e tal, não sei o que, e ela fala, eu posso fazer isso porque eu sou a sua senpai e tal.
Mais uma vez tomando atitude a nossa meninona, velho. E se não bastasse só isso, ela já queria chamar o Taiki assim há muito tempo atrás. E por que isso é tão legal? Porque ela sentia até mesmo um ciúminho, uma invejinha do povo ali que chamava o Taiki só de Taiki, sem o honorífico, como o Haryu e os colegas ali de time, e ela queria fazer a mesma coisa. E vocês se lembrem que em vários outros capítulos passados, o Taiki ele ficou com ciúmes quando as pessoas chamavam ela de Ti apenas, né? Um apelido, né? Muito íntimo até. E aí ele fala assim, poxa, mano, eu queria tanto chamar ela de Ti também, esse pessoal fica chamando ela assim. Então ele se sentia da mesma forma. Só que a Chinatsu, ela tomou tanta coragem a ponto de até mesmo falar que ela sentia inveja. E esse, mais uma vez, foi um ponto positivo pra nossa protagonista, que mandou bem demais, velho. E aí depois de ver que ela chamou ele assim, ele pega e vai tentar mais uma vez ali, Chinatsu senpai. E aí ela fala, parece que você vai ter que praticar bastante. E ali a gente termina o capítulo. Eu espero que no próximo capítulo eles continuem jantando, que tenha algo a mais, que sei lá, um tropece no outro, que os pais cheguem na hora lá em casa e tudo. Pelo menos eu digo pra vocês que eu gostaria de ver o pessoal também batendo palmas ali pro aniversário dele, os dois se olhando e tal. Talvez ali o pai percebendo que tá rolando um clima e tudo. Eu acho que seria muito maneiro, vou confessar pra vocês. Ah, por quê? Porque eles vão descobrir? Não, porque seria muito legal de alguém a mais perceber que eles estão tendo alguma coisa além do Matsuoka, além do Kyo e talvez até mesmo além do Haryu e a Hina, que são outros personagens que estão de fora. Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso e o que vocês acharam desse capítulo, porque essas mini declarações assim da Chinatsu e do próprio Taiki, ao querer ficar junto, ao fazer as coisas que o outro gosta e tal, são simplesmente magníficas, porque são nas pequenas atitudes que nós vemos que uma pessoa realmente nos ama. Então, muito mais do que presentes, muito mais do que, nossa, extravagâncias, nós temos um amor de verdade. O Mano Joe aqui tá vazando, até um próximo capítulo e eu aguardo vocês até lá. Fui!